Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus e vamos aí para mais um vídeo resolvendo problemas de dinâmica de corpos rígidos, problemas esses que você consegue encontrar na nossa lista de exercícios. Para quem não tem, o link está na descrição para vocês baixarem. Vamos lá, o problema diz o seguinte, eu tenho um disco, né, de massa M, raio R, e ele é puxado de duas formas. Uma é dessa maneira aqui, uma força aplicando bem no centro do disco, e a outra é puxando por uma de suas extremidades. Ele diz que nos dois casos o disco rola sem deslizar. E aí ele pede a aceleração do centro de massa e a aceleração angular, e aí para você indicar onde está a força de atrito. Tudo isso vai fazer parte da nossa solução aqui. Depois ele pergunta aqui nesse primeiro caso, se as forças pararem de atuar no objeto, o que acontece com esse sistema? Depois que ele atinge uma velocidade v, as forças desaparecem. Então vamos lá, vamos fazer por partes isso. Vamos começar com o primeiro caso, né? Olha lá, a força é aplicada bem no centro. Então, se você calcular a força, o torque dessa força é zero. Então não é essa força que está gerando essa rotação. Se o disco está rolando sem deslizar, né? O disco está vindo para cá, ele está rolando aqui, existe alguma força que está gerando essa rotação, existe alguma força que tem um torque associado. Que força é essa? O atrito. Aqui no solo, para ter essa rotação aqui no sentido horário, o atrito está para a esquerda. Então a nossa força de atrito está bem aqui. Certo? Agora que a gente tem essas equações, esse diagrama aqui das forças atuando no objeto, fica bem simples, né? Uma coisa que a gente pode perceber é que a força faz 90 graus aqui com raio, né? Então, isso aqui é o vetor posição, da onde a força está sendo aplicada, e a gente mesmo guarda isso para quando a gente falar sobre o torque. Então, eu tenho uma translação e tenho uma rotação. Eu faço a dinâmica dele, né, desse disco, escrevendo as equações, tanto de translação, tanto de rotação. A translação é o seguinte, a força resultante, né, que é a soma de todas as forças que atuam. É claro que esse objeto tem um peso, e como ele está na superfície, tem uma normal, né? Então todas as forças aqui somadas são a força F, mais a força de atrito, mais o peso, mais a normal. Isso vai ser igual à massa do nosso disco. Vou botar embaixo. Isso aqui tudo vai ser igual à massa vezes a aceleração do centro de massa. Tudo bem? Só que peso e normal somados vão dar zero. Tá? Então esses caras aqui, zero vetor. Tudo bem? Está apoiado aqui na superfície, você não tem essa translação vertical, isso significa que peso mais normal dá zero, zero vetor. Como força F, Fat, massa vezes aceleração, vai acontecer tudo na mesma direção, a gente pode tirar o caráter vetorial e botar mais ou menos indicando que para frente é positivo e para trás é negativo. Então essa equação daqui, ela vira o quê? Né? A aceleração está acontecendo para a direita, então é positivo, então massa vezes a aceleração vai ser igual. F está para a direita, F menos a força de atrito. Força de atrito é negativa porque ela está apontando para a esquerda. Essa é a nossa primeira equação, guarda ela com muito carinho. A segunda equação que a gente pode escrever aqui é sobre a rotação, né? Então o torque resultante, a equação da dinâmica de rotação é torque resultante, é igual ao torque de todas as forças somadas, né? Então o torque da força peso, mais o torque da força F, mais o torque da normal, mais o torque da força de atrito. Todos eles somados têm que dar o momento de inércia, estou fazendo as contas em relação ao centro de massa desse disco, né? Vezes a aceleração angular, certo? Então o que a gente tem? Peso, força F e normal, todas elas são aplicadas no centro do meu disco. São forças centrais aqui. Então, isso aqui é zero, o torque dela é zero, o torque da força F é zero, o torque da normal é zero. Só sobra o torque da força de atrito. Se eu tirar, né, os sinais, né, tirar o caráter vetorial e indicar o vetor unitário associado, vamos lá. Força de atrito, o R está para baixo, força de atrito para a esquerda, apontando para dentro aqui da tela. Então o torque da força de atrito é menos
né? Como faz 90 graus, Fat vezes o raio em K-chapéu, certo? Isso é igual a I alfa. O alfa também está no sentido horário, então é menos K. ICM vezes alfa K-chapéu. Certinho? Se a gente lembrar que o ICM de um disco ele é mr ao quadrado sobre 2, a gente tem o seguinte, menos Fat vezes R, né? O menos e o menos cancela, então não precisa botar isso aqui. Tá? O menos daqui, ó, cancela com esse menos. Está todo mundo em K-chapéu, não precisa escrever o K-chapéu mais. Isso é igual a Fat vezes R, é igual a mr ao quadrado sobre 2 vezes alfa. Corta esse R com esse R ao quadrado. E aí a gente tem aqui Fat é igual a mr vezes alfa sobre 2. Tá bom? Guarda essa equação também. Então as duas equações que a gente tem são essas. Uma coisa que a gente pode usar aqui é o seguinte, né? Primeiro, como ele rola sem deslizar, a gente tem uma relação da aceleração do centro de massa com alfa. A aceleração é alfa vezes o raio do meu disco, né? Então, essa minha equação daqui de cima me dá o seguinte, ó. Alfa vezes R é o ACM, então força de atrito é igual a MA sobre 2. Se eu pegar essa força de atrito e jogar aqui na minha equação de cima, eu tenho uma equação, né? Para ACM. Então a equação daqui de cima é o quê? Vamos botar ela aqui embaixo. MACM é igual a F menos Fat. Então isso aqui é igual F menos MACM sobre 2. Passa esse MACM para lá. A gente tem o quê? MACM, que é esse termo daqui, mais MACM sobre 2 é igual a F. Né? Faz o MMC aqui, a gente tem 3 MACM sobre 2 é igual a F, e aí a gente obtém a aceleração do centro de massa como sendo o quê? 2F sobre 3M. Tá? Esse é o módulo da aceleração do centro de massa. Como a gente disse que a aceleração está acontecendo para a direita, eu posso escrever isso aqui como sendo vetor. E aí, andando para a direita, a gente indica com um I chapéu. E a gente obteve aqui a aceleração do centro de massa. Tá bom? Lembrando que a aceleração é alfa vezes R. Então a gente tem que... que o alfa é igual a ACM sobre R. Certo? Então o alfa nosso é pegar esse valor e dividir por R. Tá? Então nosso alfa é 2F sobre 3MR. E o alfa vetor, se ele acontece no sentido horário, o horário é representado por menos K chapéu. E aí a gente tem as duas acelerações, tanto linear, tanto angular, e aí a força de atrito ela está para trás. Tá bom? Vamos ver o nosso próximo caso aqui, que é esse. Quando a força é aplicada em cima. Bom, vamos lá. Se a força está sendo aplicada aqui em cima, a rotação é nesse horário, é nesse sentido, né? Sentido horário, que o objeto está andando para cá. E aí, nesse tipo de problema, nesse tipo de situação, o que acontece é que a força de atrito é responsável por manter esse objeto indo para frente. Né? Então ela está para frente aqui. Certo? Beleza? Então, apagando isso aqui, o que a gente tem? Todas as forças que atuam no objeto. Tem peso também. E tem a normal. De novo, essas forças aqui, elas se cancelam entre si.
Então a dinâmica aqui, não preciso escrever tudo de novo, a força resultante é igual a F mais Φ. Ah, cadê o peso e cadê a normal? A soma deles vai dar zero, eu não preciso escrever aqui. Isso vai ser M vezes ACM. Tá bom? Tá todo mundo para frente, para a direita, né? Desculpa. Então isso aqui, tirando, você bota em I, aí depois tira o I. F é positivo, Φ também é positivo. Isso é igual a M vezes ACM. Guarda essa equação. A outra equação é a equação do torque resultante. Torque resultante é igual a I vezes alfa. Né? O I em relação ao centro dele. Certo? Só que o torque resultante aqui, agora, torque do peso e torque da normal, zero, porque as forças estão aplicadas no centro. Então eu tenho o torque do F e o torque da Φ. Tá? Torque do F, o R está para cima, F para a direita, negativo. Tá? Então, menos torque do F em K-chapéu. E o torque da Φ? O R está para baixo. Né? O R está para baixo. E a força está para a direita, então positivo, apontando para fora da tela. Então, mais torque da força de atrito em K-chapéu. Tá? O módulo deles é sempre o módulo da força, módulo da distância até o centro e o ângulo que faz entre si. Né? A distância até o centro é o próprio raio, eles fazem 90 graus. Tá? Então, isso tudo aqui dá menos torque da força, FR, F vezes R, K-chapéu. Torque da Φ, mais Φ vezes R, K-chapéu. Tá? A aceleração, nesse caso, é horária, né? A aceleração angular está no sentido horário, então é negativo. Então, o que a gente tem? Menos ICM, que é M R ao quadrado sobre 2, vezes o alfa, está em K-chapéu, é igual a isso aqui. Né? Menos F vezes R, K-chapéu, mais Φ vezes R, K-chapéu. Tá? Tem R em todo mundo, posso cortar esse quadrado aqui com cada um desses R, tiro o K-chapéu e a gente tem, posso botar o menos também para lá, eu fico com F menos Φ, inverti o sinal, né, por causa desse menos, isso é igual a M R sobre 2 vezes o alfa. O alfa aqui eu já vou usar A sobre R. Tudo bem? Se A é alfa R, alfa é A sobre R. Aí esse R aqui cancela de novo. Então a nossa equação aqui é F menos Φ é igual a M ACM sobre 2. Então a gente tem duas equações aqui. A força de atrito, por enquanto aqui não precisa. O que eu quero resolver? Primeiro eu vou resolver a aceleração do centro de massa. Né? Então vamos escrever as nossas equações aqui. Pego ela, a primeira equação que a gente tem, que a gente obteve pela translação. Reescrever ela aqui embaixo. Né? E a equação que a gente obteve pela rotação, escreve aqui embaixo também. Tá? É um sisteminha que a gente precisa resolver aqui. Como eu faço isso? Posso somar as duas equações, né? Porque tem Φ menos Φ aqui. Então, F com F dá 2F. Φ menos Φ, 0. MA com MA sobre 2. Isso aqui dá 3MA sobre 2. Tá? Então, joga esse 2 para cá. O M para lá. A gente tem que a aceleração do centro de massa, ela é 4F sobre 3M. Como a aceleração acontece para a direita, vetorialmente isso aqui é só botar um I chapéu desse lado. E aí eu represento que ela está para a direita. Certinho? É isso. O alfa. Alfa é igual a sobre R. Então, alfa é igual a
4F. É só dividir esse termo aqui por R. Então, 3mR. Só que esquece o I, né? Porque o alfa está no sentido horário. Sentido horário é negativo em K chapéu. Tá bom? E aí a força de atrito. Força de atrito é só escrever alguma dessas equações aqui, né? Por exemplo, força de atrito aqui. F mais FAT. Ó, pegar a primeira equação. F mais FAT é igual a MA, né? Só que a gente tem que o MA é 4F sobre 3, né? Esse cara aqui, 4F sobre 3. É só multiplicar o A por M. Multiplicar A por M é só tirar esse M daqui, certo? 4F sobre 3. Esquece o I chapéu por enquanto. Então, o FAT, a força de atrito, ela é igual ao quê? É 4F sobre 3 menos F. Peguei esse termo daqui, joguei para o outro lado, né? E troco o sinal. Então, FAT é MA menos F, só que MA é 4F sobre 3. Então, 4F sobre 3 menos F. A força de atrito, nesse segundo caso aqui, só fazer o MMC, isso aqui dá F sobre 3. Tá bom? Como nesse segundo caso ela está para a direita, né, ela está para a direita, é só botar isso e chapéu. Tá bom? E aí, a gente acabou esquecendo do primeiro caso para calcular essa força de atrito, mas é só voltar aqui e a gente tem as equações, né? MA é igual a F menos FAT. Né? MA é igual a F menos força de atrito. Né? O MA é só multiplicar esse termo aqui por M. Então, F menos FAT é igual a MA, que é 2F sobre 3. Certinho? Então, a força de atrito aqui é igual a F menos 2F sobre 3. Tá? É só passar esse termo para cá, troco o sinal dele e o FAT eu passei para lá. Então, FAT é igual a F menos 2F sobre 3. Então, a força de atrito aqui faz MMC, vai te dar F sobre 3. Certo? Só que vetorialmente, nesse primeiro caso aqui, o vetor FAT está para a esquerda, né? Não foi assim que a gente desenhou? Para a esquerda. Então, isso aqui é menos F sobre 3 e chapéu. Tudo bem? Então, assim, os itens que a gente precisava calcular estão todos aqui, certo? A última coisa que ele pergunta é se as forças F e FAT, no primeiro caso, deixam de agir sobre o objeto quando ele chega até uma velocidade. Então, deixa eu pegar o desenho aqui que a gente tem. Né? Então, vou apagar esse R daqui. Então, agora o que a gente tem? O F, né? O F e a FAT, elas deixaram de existir. Então, FAT morreu. E o F, eu não vou conseguir apagar ele, mas ele não existe também. Tá? Depois que o objeto atingiu uma velocidade V. Então, vou pintar esse F daqui. Ele vai passar a ser a velocidade. Certo? Então, o objeto chegou a ter uma velocidade e não tem mais força F, nem força de atrito para trás. O que acontece nessa situação? Bom, quando ele atinge uma velocidade, as forças ainda continuam em equilíbrio, o normal e o peso aqui continuam em equilíbrio, não tem atrito, tá? Então, quando ele chegou nessa velocidade, ele tinha um ômega aqui. Né? Ele estava com uma velocidade angular. E aí a gente tem essa relação, V igual a ômega vezes R. O R não muda. O V também não muda porque não tem força para frente nem para trás. Então, o ômega também é constante. Tá? Então, o que acontece? Qual a interpretação dessa situação? Ele chegou até uma velocidade, as forças pararam de agir, então ele vai se manter com velocidade para sempre, essa velocidade V para sempre, nesse movimento
de translação em uma dimensão só, mas ele também continua com a velocidade ômega que ele obteve em algum momento ali para sempre. Então ele fica girando e andando para sempre, sem atrito e sem nenhuma força puxando esse objeto. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo e a gente se vê no próximo. Não esqueçam de conferir aí no canal a resolução dos outros problemas e sei lá, talvez tenha outros conteúdos aí ao longo desse canal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!